Oi, gente, eu sou o Daniel Pérez e a gente está aqui para a nossa primeira videoaula, né, chamada de tutorial aí na web, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, chamada Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, essa lei tão polêmica em todo o nosso país, tão debatida e discutida pelas pessoas, né, justamente por ser mal interpretada. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre ela e para tentar de forma prática e tratar sobre cada coisa mais importante aqui dos artigos. Eu estou aqui com o Estatuto na mão, né? Essa lei aqui tão polêmica. E a gente vai começar do começo. Vamos começar pelas disposições preliminares. E a gente está aqui no Estatuto, um dos artigos mais importantes que vai trazer e vai delinear quem é de fato criança e adolescente. Isso é uma dúvida para as pessoas. Tem pessoa que não sabe quem é criança e quem pode chamar de adolescente a partir de que idade. E a gente vai ver aqui no artigo 2º que crianças são indivíduos de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, quando a criança tem 11 anos, 11 meses, 29 dias, ela é denominada pela lei criança, legalmente criança. Quando ela faz 12 anos até 18 anos incompletos, ela é chamada de adolescente, ou seja, 17 anos, 29 dias, 11 meses, 29 dias, ela vai ser chamada de adolescente. Então essa é a primeira parte aqui, e uma das partes mais importantes para a gente, é saber exatamente quem é criança e quem é adolescente, porque lá na frente, que a gente vai ver mais para frente, a questão da responsabilização, das medidas protetivas a serem aplicadas, ela tem um público-alvo específico. Algumas delas são só para crianças, outras são só para adolescentes. Medida socioeducativa, por exemplo, que é para adolescente que cometeu ato infracional, como já disse, é só para os adolescentes. Crianças só são passíveis de medidas protetivas. Então, crianças que cometem, por exemplo, um crime, que é chamado para eles de ato infracional, não vai ser passível de medida socioeducativa, que são aplicadas pelo juiz, e sim pelas medidas protetivas que são aplicadas pelo Conselho Tutelar. No parágrafo único aqui do artigo 2º, a gente tem uma questão muito importante e polêmica, que causa dúvida em todo o nosso país, que é importante a gente esclarecer isso, como um dia foi esclarecido para mim, que também pensava uma outra coisa sobre isso aqui. O parágrafo único diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Bom, isso aqui causa uma polêmica geral em todo o país, né? As pessoas às vezes pensam, como eu um dia já pensei, que esse parágrafo único aqui fala de, quando diz que vai, em casos excepcionais, tratar de indivíduos de 18 a 21 anos de idade, de pessoas que têm problemas psicológicos, problemas mentais e outras particularidades, adolescentes que têm especialidades. E não é isso, gente, não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é que este estatuto, essa lei vai ser aplicada de 18 a 21 anos nos casos de medida socioeducativa. Vou te dar um exemplo para elucidar a questão para você. Quando um adolescente comete um ato infracional, que para o adulto é chamado de crime, e é análogo ao Código Penal, chamado de ato infracional, com 17 anos e 11 meses e 29 dias, como eu falei anteriormente, ou seja, falta um dia para ele completar a maioridade. Aquele ato vai ser, a medida que vai ser aplicada vai ser a partir daquele dia que ele cometeu. Mesmo que ele complete 18 anos no dia seguinte, aquele ato vai ser julgado a partir do dia que foi cometido. E como aquele ato foi cometido quando ele ainda era adolescente, então quer dizer que ele não vai ter punição nenhuma porque ele era adolescente e agora é adulto? Não. Ele vai responder a partir daquele dia e vai cumprir a medida até os 21 anos de idade. A medida socioeducativa aplicada pelo juiz. Se ele cometeu um crime hediondo, por exemplo, como homicídio, latrocínio, que é roubo seguido de morte, homicídio, que é matar alguém, aquele dia que ele cometeu aquele crime, ele vai receber um julgamento, vai se desenrolar a questão do registro de ocorrência e tudo mais, e ele vai receber uma medida. Como ele é adolescente, a medida máxima aplicável seria de 3 anos. Pode ser de menos, pode ser de 1 ano, de 2 anos. Ou seja, como a medida máxima possivelmente poderia ser aplicada nesse caso, de 3 anos, e ele acaba de completar 18 anos, mas cometeu o crime quando ainda tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai cumprir a medida até os 21 anos, porque a medida máxima é 3 anos. Se o crime foi hediondo, um crime muito grave, é óbvio que geralmente ele pode pegar uma medida uma medida socioeducativa de 3 anos. Logo, ele vai cumprir essa medida dos 18
até os 21, ou seja, dos 17, que foi quando ele de fato cometeu, né, mas logo completou 18, até os 21 anos de idade, entendeu? Mas isso aqui nada está falando sobre especialidades como síndrome de Down ou qualquer especialidade que qualquer adolescente possa ter a título de portador de necessidade especial, não sei o nome que se usa politicamente correto hoje, mas não é isso. É quando o adolescente cometeu um ato infracional próximo de completar os 18 anos e possa pegar uma medida de 1, 2 ou 3 anos, que seria a máxima socioeducativa aplicada pelo juiz, aquelas medidas previstas no artigo 112, uma das últimas delas seria a internação, e então ele vai cumprir até os 21 anos. É disso que está falando aqui, não de síndrome de Down, paralisia mental, nada disso, não está falando disso aqui. Isso é óbvio, isso é muito difundido. Uma vez eu participei de uma formação da UERJ na cidade de Teresópolis, e foi discutido isso, quando isso foi levantado por mim, foi polêmico lá. E eu estou passando para vocês porque um dia eu também pude aprender isso. E a gente vai partindo aqui para o artigo 3º dessas questões das disposições preliminares. E o artigo 3º fala basicamente o seguinte, ele fala, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sempre, gravem isso, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, estou muito ruim de ler hoje, né? Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Bom, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, porque tem muita coisa aqui. A criança e o adolescente foi elevada à condição de sujeito de direito. E o que ela era antes então, Daniel? Antigamente ela era uma caneta, como se fosse essa caneta aqui. Antigamente ela era o objeto do direito, como se fosse esse óculos. Muitas coisas na vida dessa criança, não é exatamente assim, mas muitas coisas na vida dessa criança, o pai acabava decidindo por ela, coisas que colocavam o desenvolvimento dela, inclusive, em risco. Às vezes o pai decidia, meu filho vai trabalhar, não vai para a escola, coisas absurdas, né? E era entendido um pouco como essa questão de ser um sujeito, aliás, um objeto do direito, né? Às vezes lhe facultava-se o direito e outras vezes não. Depois, aí vem uma coisa que eu queria explicitar aqui. A gente tem a ideia que a criança foi elevada à condição de sujeita de direito a partir do Estatuto, a partir de 13 de julho de 1990. E na verdade não. A criança já foi elevada à condição de sujeita de direito em 1988, no artigo 5º da Constituição, que diz, num dos seus incisos, que todos são iguais perante a lei. Nesse momento que a Constituição Federal de 88 diz que todos são iguais perante a lei, todos, ele está, nesse momento, elevando a criança à condição de sujeita de direito. Então, nesse momento a criança já se torna sujeita de direito. Mas, como precisava de uma legislação específica que legislasse de forma mais clara essas questões, e no nosso país tem muito isso, né? Às vezes precisa deixar as coisas muito bem explicadinhas, eu não sei se você já percebeu isso, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, para explicitar essa questão que a criança agora é sujeita de direito. E onde que eu vi isso, então? Onde que você viu isso no artigo 3º? Quando dissemos aqui que os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso já aconteceu no artigo 5º da Constituição, mas é ratificado e corroborado aqui no artigo 3º e em outros artigos afins da Lei 8.069. É uma questão muito interessante para a gente pensar, que eu vou tentar ser sucinto para o vídeo não ficar muito longo. E a gente vai falar aqui de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, que são coisas que vão ser abordadas mais especificamente até um pouco mais à frente, que vai falar dos direitos fundamentais, etc. A gente vai tratar disso. O artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Gente, esse artigo aqui, ele é lindo, ele é perfeito no que tange a sua forma de tecer aqui as palavras. Elas são organizadas de uma forma muito linda, já disse o meu amigo Luciano, né, palestrante aí famosíssimo no nosso país, um dos melhores, né, já fala isso muito bem. Porque
quando ele vai trazer aqui essa ordem, não é à toa, essa ordem não está aqui à toa por qualquer motivo. Essa ordem traz uma ordem da responsabilidade de cada pessoa. E a gente vai ver aqui no artigo de cada parte dessa rede, que a gente chama de rede de garantia de direitos. E a primeira pessoa aqui, física, que é narrada aqui nessa questão é a família. É dever da família. Primeiro é dever da família. Primeiro, é como diz o ditado que eu costumo repetir, em alguns vídeos tem isso aí atrás. Se você não viu, você pode acompanhar. Quem pariu Mateus, que embale. É dever da família primeiro. É a família que tem que assumir a responsabilidade. Ela que tem que botar a cara para bater. Ela que tem que ir à frente das coisas. E aí, quando falta a família, ou a família não está presente, da comunidade, da sociedade em geral, e é importante explicitar essa questão da comunidade. Uma vez em um fórum se discutiu isso. Porque eu acho que eu vou ter que cortar esse vídeo no meio, porque vai ficar muito grande, mas vamos tentar fechar pelo menos essa primeira parte aqui. Que tinha uma casa pegando fogo, um estudo de caso que a gente fez, uma casa pegando fogo, porta trancada, crianças gritando lá dentro, e a família obviamente não estava, não tinha ninguém na casa, só a criança sozinha. O que se faz? Aí surgiu várias opções, chama o conselho tutelar, chama a polícia, chama os bombeiros, Em nenhum momento citaram que se podia qualquer pessoa ali arrombar a casa e tudo mais. E colocaram a desculpa naquela questão que o asilo é um local inviolável. Só que quando isso está previsto ali na Constituição, dizendo que o asilo, a casa é asilo e é inviolável, que as pessoas não podem entrar, existem condicionalidades ali que pode sim. E algumas delas eu cito aqui, a questão de acidente, de prestar socorro. E nesse caso, se você tiver numa casa, vê que tem numa casa uma criança pedindo socorro, alguma coisa estiver acontecendo, ela estiver gritando, tem alguma coisa de errado. Você tem o direito de entrar lá e bater na porta, e se não abrir, você vê que é uma situação de risco, até arrombar a porta. Porque é dever da família e depois da comunidade, do vizinho que está do lado, da vizinha que mora atrás, da vizinha que mora na frente. É dever, aqui não está falando que é um... Não, é dever. Se você está perto, se você pode ajudar, se você pode socorrer, a família dessa criança não está perto, ela está em apuros, está precisando de socorro, está gritando, é o seu dever, está no artigo 4º, você não vai estar cometendo crime nenhum, porque lá na Constituição abre esse pressuposto, dá essa brecha, para que para prestar socorro você possa, inclusive, se for o caso, em casos extremos, até arrombar a porta da casa para salvar uma criança, porque é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, Aí já abrange a coisa, agora joga a coisa para o outro nível. E do poder público, assegurar. O que é o poder público? É o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário. O poder público são as 3 esferas de poder. É dever dessas pessoas assegurar toda aquela lista que a gente falou aqui, Vida, saúde, educação, esporte, profissionalização. E aí a gente vê aqui, se elencou essas outras coisas, não é só do governo. A gente tem que tentar fazer a nossa parte social para ajudar as pessoas carentes da nossa comunidade, para tentar fazer alguma coisa. Além de ser um dever do poder público, é dever da sociedade em geral. É dever, é uma questão quase que moral, mas além de moral, é explicitado em lei, é explicitado na nossa Constituição. Vamos tentar avançar aqui, e aí a gente vai elencar aqui um parágrafo único que vai explicar do que está falando aqui essa absoluta prioridade. A gente não falou disso aqui? É dever da família, da sociedade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade. Absoluta prioridade. A gente costuma usar, os conselheiros tutelares e as pessoas que trabalham no juízo, na justiça, falar de prioridade absoluta. O que é prioridade absoluta? E a gente tem uma questão muito comovente na nossa sociedade, que são, por exemplo, os idosos. Tem o Estatuto do Idoso, que fala da prioridade que eles têm. Porém, é preciso entender que os idosos têm prioridade, a gente está com eles, a gente está para defender eles. Mas criança e adolescente têm prioridade absoluta. É uma prioridade à frente de um idoso, que já teve, inclusive, a oportunidade de viver toda a sua vida, já está lá com os seus 60, 70 anos. Essa criança, além de como idoso não ter condições de se defender, de se proteger, ele não teve nem a oportunidade de viver a vida, de viver 5, 10, 15, 20 anos, como esse idoso já teve. Então, por isso que a criança ganhou esse status de prioridade absoluta. Prioridade absoluta é mais do que prioridade, é prioridade acima de todas as coisas. A gente falou aqui também de primazia, um pouco antes, a gente falou de primazia. Então, a prioridade absoluta é a primazia
entre todas as pessoas da face da Terra foi exagerado, mas pelo menos no Brasil, é das crianças e dos adolescentes. Claro que resguardada a questão do desenvolvimento. O parágrafo único vai explicar do que trata essa prioridade absoluta. Ele vai falar, a garantia de prioridade compreende, a gente vai ver aqui a questão dessa compreensão. A linha A, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, como eu acabei de falar, a primazia vai ser da criança. Qualquer circunstância. Tiver um idoso, uma criança, um adulto, primazia da criança. Tiver um idoso, uma mulher e uma criança, a primazia da criança. A primazia absoluta é da criança. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, né? Então, serviço público da prefeitura, que a gente costuma entender, e de relevância pública, inclusive. Outros serviços que tenham relevância pública. E aí vai ser complicado, porque isso não é muito respeitado. Correios, bancos, essas questões, cartórios, que têm relevância pública, que atende o público, a criança tem primazia. Por isso que se coloca lá, às vezes, filas preferenciais para grávidas, porque a criança já tem prioridade absoluta no ventre. É por isso que coloca lá questão de fila preferencial para crianças de colo. Não é por causa da mãe, só porque a mãe está carregando peso, não. É por causa daquela criança. É preciso você entender isso. Às vezes a gente não entende, né? É por causa daquela criança. A linha C. A linha C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. É quando o governo, a prefeitura da sua cidade, o estado, a União, o governo federal, for pensar o que a gente vai fazer para a nossa cidade. A primeira coisa, e na cidade tem muita gente, tem idoso, tem jovem, tem velho, tem adulto, tem todo tipo de gente. A primeira pessoa que ele tem que privilegiar nesse momento, desse primeiro pensamento, são crianças. E é justamente aquilo que a gente não vê acontecer no nosso país e que me deixa revoltado. Porque depois você tem uma geração lá na frente que já se tornou adolescente, que está tocando o pau por aí. Por quê? Porque não teve o seu direito garantido lá na base. Porque não teve política pública garantida para ela, como educação, saúde, profissionalização. Um dia desse eu estava conversando com o primeiro e estava falando para mim, mas serviço tem muito. Eu falei, que serviço que tem? Na sua cidade, que serviço que tem? Tem profissionalização, tem Senac, tem projeto para crianças começar a aprender algum trabalho manual que vai gerar um certificado no final, alguma coisa? Não, tem, pode vender bala, pode vender picolé, meu irmão. Isso não é política pública. Isso não atende a criança e adolescente. Isso atrapalha ela estudar, isso acaba com a vida dela e ela vai se tornar um adolescente infrator, infelizmente, porque as políticas públicas foram falhas. Então, a linha C, preferência na formulação de políticas públicas. Quando for pensar para a cidade, política para todo mundo, a primeira leva que tem que se pensar é para criança e para adolescente. Tá certo? Estou falando assim um termo bem popular, né? A linha D, destinação privilegiada de recursos. Estou ficando meio grande no vídeo, né? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude. Quando tiver o dinheiro, for aprovada a LDO, a lei orçamentária, tudo município, precisa haver destinação dos milhões, dos bilhões, que as cidades aí que tem royalties do petróleo, do estado do Rio ou de fora, tiver aquele bolão de dinheiro lá nosso, que a gente que pagou imposto, que a gente que botou lá, a preferência desse recurso tem que ir para a infância e para a juventude. A preferência desse bolo, a maior parte desse bolo, deveria ir, como diz a Lei 8.069, uma lei federal baseada na Constituição, deveria ir para criança e adolescente, e a gente às vezes não vê isso acontecendo. Vamos adiantar aqui para terminar essa parte de disposição preliminar, eu estou vendo que vai dar para fazer nesse vídeo mesmo. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Como diz o meu amigo Luciano novamente, porque eu aprendo muito com ele, é ridículo a gente ter uma lei federal que diga isso aqui. Isso deveria ser uma coisa óbvia, como a gente vai tratar depois também do artigo 6º, e aí eu já vou adiantar o artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. No artigo 5º,
É ridículo que a gente tem que ter uma lei que diga que criança e adolescente não pode ser explorada, não pode sofrer violência, não pode sofrer crueldade, opressão. É ridículo. Isso deveria ser uma coisa óbvia. Mas ainda assim, tendo uma lei, isso estando especificado na Constituição, às vezes isso não é cumprido. Às vezes isso é passado batido, porque as pessoas não respeitam a infância e a juventude. Se não respeitam a infância, a juventude e a adolescência, vão ter uma geração futura como essa que a gente está vendo hoje. Porque se não se respeita, se não se planta, aquilo que a gente não planta, a gente não vai colher. A lei que de fato funciona em todo o país, em todo o mundo, é o seguinte: aquilo que você planta, você vai colher. E se a gente não plantar, a gente não vai colher. Eu acabei me atrapalhando aqui e lendo o artigo 6º, mas eu queria focar nesse artigo 6º. Porque esse artigo 6º vai falar um pouco sobre educação de filhos. Como que os pais e filhos devem interpretar a educação, né? E abrange uma série de fatores, abrange educação, abrange assistência, abrange muita coisa aqui. Eu vou reler o artigo para você e a gente vai encerrar esse tutorial, essa videoaula sobre a Lei 8.069. Artigo 6º diz assim: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Bom, perfeito, entendível isso aqui. As exigências do bem comum, então grave essa palavra, bem comum. Então precisa se levar em conta o bem comum. Não é só o bem de uma criança ou de um adolescente, é o bem comum. Os direitos e deveres. Olha, as pessoas falam que no estatuto não fala de dever. Já vamos começar a citar aqui logo do início. Vamos começar a quebrar esse estigma, né? O artigo 6º, meu irmão, logo no início da Lei 8.069, do ECA, que você gosta de meter o pau, ele fala as exigências do bem comum, ou seja, o bem de todo mundo, os direitos e deveres. E vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então guarda isso aí. Bem comum, guarde direitos e deveres, guarde individuais e coletivos, e agora vamos à frente. E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Bom, aqui a gente tem um monte de coisa que eu vou tentar sintetizar rápido aqui para a gente terminar esse vídeo, esse tutorial. Essa questão do bem comum é muito visto às vezes na escola. A gente ainda vai fazer aqui, eu falo lá na outra playlist que fala sobre o vlog Fala Conselheiro, não é esse aqui é o tutorial, é a videoaula, mas lá no Fala Conselheiro eu dou uns pitacos sobre isso, né? Se tem uma sala de aula e a professora tá lá e um aluno deu a louca e começou a fazer bagunça, indisciplina, e aí a gente não vai discutir aqui por quê, ou se é porque ele é abusado em casa, ou porque se a mãe não deu educação, não importa. Ali naquele ambiente tem 30 crianças, tem 26 crianças, isso eu estou sendo bem otimista, porque na verdade tem aí 38, 40 crianças, você que é professor sabe disso, né? O quanto você sofre. Se a gente tem ali 40 crianças, 39 crianças, 38 crianças, todas elas são detentoras de direito, não é só uma. Então, se uma criança começar a violar, atrapalhar as outras e criar uma situação, ou bater no coleguinha, cometendo assim um ato infracional contra ele, você tem que entender que, mas ele tem um estatuto, então não tem como dar essa desculpa, porque precisa se levar em conta o bem comum. Se está criando um problema, ele precisa ser encaminhado para a equipe de coordenação pedagógica e tudo mais, e posteriormente, esgotados os recursos escolares, pode ser encaminhado, inclusive, para o Conselho Tutelar. O que você não pode é permitir que ele continue ali naquele ambiente, porque ele está atrapalhando o bem comum, o bem daquela sala, o bem daquele contexto, daquele conjunto de pessoas. Então ele não vem com essa desculpa. Mas eu não pude fazer nada porque ele estava... Não, querido, artigo 6º precisa ser considerado para interpretar essa lei. O artigo 6º ele explica praticamente toda a lei. Quer interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que levar em consideração o bem comum. Não pode aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente para uma só criança e para um só adolescente. Precisa considerar o bem comum. Uma outra coisa são os direitos e deveres individuais e coletivos. Tem direito, mas também tem dever. Tem direito, mas também tem que cumprir a regra da escola, de onde ele estiver, da escola, do programa, do curso, sei lá. Tem direito, mas também tem dever. E esses direitos e deveres, eles são individuais e coletivos. Alguém individualmente está violando o direito coletivo, é passivo de medida protetiva. É passivo de encaminhamento para coordenação pedagógica. Então, para interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui no artigo 6º.
precisa ler o artigo 6º, precisa entender que é bem comum, precisa entender que tem direito, mas tem dever, e precisa entender que é individual e é coletivo, é do conjunto também. E terminando aqui, porque já está muito extenso o vídeo, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Aí eu fecho aqui para você. Por que tem essa questão aqui do estatuto? Aqui é a prova clara, no artigo 6º, de que tem direito, mas tem também dever, e que não é porque ele é criança e é sujeito de direito que ele pode mandar no pai, que ele pode mandar na mãe, porque ele é um indivíduo em desenvolvimento. Ele precisa da sua educação, ele precisa da sua correção, ele precisa da sua repreensão no momento certo, ele precisa da sua correção. Você é pai, você tem que fazer a sua parte. A gente leu no artigo 4º, primeira família, você tem que fazer a sua parte. Você está entendendo? E ele, não é porque ele é sujeito de direito que ele vai mandar em você, não. Quem manda é você. Quem manda na sua casa é você. Quem manda na sua sala de aula é você. Você não pode violar direito de ninguém. Mas você tem que considerar que criança e adolescente estão numa condição de desenvolvimento ainda. Eles estão se desenvolvendo, por isso precisam ser tutoriados, precisam ser submetidos a alguém, precisam ser submetidos a que alguém os tutoria, a que alguém os ensine, a que alguém os discipule, eu sei lá qual o termo que você prefere. Eu sei que você tem que considerar o estatuto dentro dessa amplitude, entendeu, gente? Então, vamos parar por aí de meter o pau no estatuto sem conhecer. Conheça, acompanhe aqui as nossas videoaulas, a gente vai continuar, passe para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, mais importante, inscrevam nesse canal aqui, se inscreva aí embaixo e sempre compartilha nas redes sociais, Facebook, por aí para seus amigos, porque eles vão começar a entender o que de fato é Estatuto da Criança e do Adolescente, e não esse estatuto que eu costumo chamar de Estatuto 2, né? Como eu disse no vlog Fala Conselheiro, você pode dar uma olhadinha aí em cima, eu costumo dizer no vídeo Não Aguento Mais Meus Filhos, eu costumo dizer que as pessoas inventaram o estatuto por aí e estão só falta ser publicado. Eu queria ter a publicação em mãos de estatuto. E eu costumo até oferecer. Quem me apresentar estatuto que falam por aí, botar aquilo na minha mão, eu dou um dinheiro, porque ele não existe. Tá certo? Compartilhe os vídeos, curta aí, dá um joinha aí embaixo também, um joinha pra gente nesse vídeo e inscreva-se no canal, que é muito importante. Valeu, gente. Vlog Fala Conselheiro, canal aqui do YouTube. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau!